Um dia eu estava desesperada, há 19 anos atrás, porque meu esposo foi acometido de uma enfermidade, todos aqui já sabem disso, quase todos. E aí eu clamava ao Senhor, uma jovem ainda, muito nova, e eu clamava ao Senhor pedindo a Ele que Deus se apressasse em curar o meu esposo, para que o nome dele continuasse sendo glorificado na minha vida e na minha família. E para a glória de Deus, através daquela enfermidade, várias pessoas da minha família se renderam aos pés do Senhor e hoje servem ao Senhor. Então a minha vida somente pertence ao Senhor. E eu digo a Deus todos os dias: Deus, eu sei que eu tenho meus altos e baixos. Eu sei que muitas vezes acontecem algumas adversidades na minha vida, mas eu vou continuar te servindo e te adorando porque Tu és digno. E a minha vida pertence ao Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu, a Bíblia fala, não sou eu que estou falando, quando nós éramos substâncias ainda informes. Ele nos escolheu. Quando nós não tínhamos a forma ainda, o embrião formado ainda, o Senhor já havia nos escolhido. E se nós estamos aqui nessa noite para ouvir essa palavra, foi porque Ele nos escolheu. Então você é uma escolhida. Você é um escolhido do Senhor. Você é especial para Deus. Você é alguém que Deus cuida como a menina dos olhos. Enquanto eu estava orando aqui, quando eu cheguei, 5h40 mais ou menos, eu comecei a sentir a presença de Deus, que eu disse: Deus, obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo para com a minha vida. E eu comecei a glorificar Deus, porque eu tenho visto isso em todo o tempo. Eu tenho visto que muitas são as adversidades, as lutas, as dificuldades, mas eu tenho visto o cuidado de Deus para com a minha vida. O cuidado em todos os sentidos. O cuidado na igreja onde Ele me colocou. O cuidado com as pessoas que têm estado perto de mim. Que eu estava comentando outro dia, que pessoas que eu não conhecia há 20 anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, eu não conhecia, conheço há 9 anos atrás, quando eu cheguei nessa cidade, mas Deus tem nos abençoado de uma forma grandiosa aqui neste lugar. Então nós não temos motivo para agradecer, palavras, para agradecer ao nosso Deus por tamanho cuidado para conosco. Mas eu gostaria de pedir à igreja que se coloque de pé, só mais um pouquinho. Vamos estar assim, fazendo a leitura desse texto que se encontra em Filipenses capítulo 4, o verso 6 e 7. Minha versão, eu acredito que seja um pouquinho diferente de vocês, mas vamos estar assim, lendo a palavra do Senhor nesse momento. Não andeis, acharam? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Antes de começar a ministração, gostaria de avisar que o pastor pediu para avisar que quarta-feira é para a igreja jejuar e consagrar ao Senhor, que Ele estará orando à noite por libertação. Amém? Então a igreja está convocada, né, pelo nosso pastor a estar consagrando suas vidas ao Senhor na quarta-feira. Todos entenderam? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, essa palavra falou muito forte ao meu coração e, como eu já falei, o Senhor primeiro falou comigo e eu precisei chorar e me humilhar diante dos pés do Senhor, porque eu entendo a necessidade de muitas vezes, ou melhor, em todas as vezes, nós não só entendermos a palavra dele, mas vivermos. E muitas vezes, irmãos, nós, como servos do Senhor, falando de mim mesma, muitas vezes nós lemos essa palavra e nós não aplicamos para as nossas vidas. Mas a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então essa palavra que nós acabamos de ler aqui, ela produz vida em nós. E quando eu comecei a ler essa palavra, que eu mesmo tinha pedido direção ao Senhor para estar falando com alguém que ia ministrar a palavra hoje, quando eu entendi que era eu que iria ministrar, eu comecei a dizer: Deus, misericórdia.
E aí eu ontem lá no congresso também, eu vi a preletora que é acostumada a pregar em congresso, ela dizendo que quando vai se aproximando dos dias da pregação, a pessoa vai ficando com o coração apertado. Eu disse, meu Deus, misericórdia, não sou eu só. A irmã lá, a irmã Sandra, ela é acostumada, né? E eu disse, Deus, mas o Senhor sabe, tem os seus propósitos e eu preciso cumprir aquilo que o Senhor quer. E aí essa palavra falou fortemente ao meu coração. E eu comecei a meditei algumas vezes, e o Senhor foi falando ao meu coração. Oração e súplica, chaves para vencer a ansiedade e ter paz. Louvado seja Deus. Oração, o que é oração? Oração é falar com Deus. Oração é o pedido que fazemos ao Senhor. Tudo aquilo que nosso coração deseja como ser humano, quando nós nos apresentamos diante da presença do Senhor, porque lá em Hebreus, capítulo 4, verso 14 a 16, diz que nós chegamos diante da presença do Senhor confiadamente e seremos ajudados em ocasião oportuna. Então, oração é você chegar diante de Deus, apresentar sua vida, apresentar os seus pedidos, apresentar suas petições ao Senhor. E louvado seja Deus, que em Hebreus trata muito bem disso, que ele fala sobre o ministério de Jesus na glória. E esse texto fala muito no meu coração, porque antes, no passado, todos os irmãos já sabem disso, mas eu vou relembrar. Os irmãos, os nossos irmãos, o povo de Israel precisava oferecer um sacrifício para se apresentar diante da presença do Senhor. E hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor. Temos 24 horas no dia. E durante essas 24 horas do dia 15 ao dia 16 de julho, nós estivemos aqui 24 horas diante da presença do nosso Deus. Louvado seja Deus. Eu sei que Deus está trabalhando em favor dessa igreja, porque são 24 horas de orações, e o que você apresentou ao Senhor não ficou aqui no teto, não. O Senhor viu, porque a Bíblia diz lá em Isaías 59, que os ouvidos deles não estão tapados para que não possa ouvir, nem não estão agravados, nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Então o nosso Deus, ele está 24 horas disponível a nós. Ele está 24 horas ouvindo o teu clamor, a tua oração, a tua súplica, a tua petição. Então, oração é falar com Deus. O que é que eu preciso? O que é que eu preciso falar com Deus? É através da oração que nós expressamos isso. E muitas vezes, irmãos, nós oramos quando as coisas estão bem, quando tudo está indo normal, mas também quando os nossos corações estão angustiados, quando estamos aflitos, quando estamos necessitados. A diaconisa Raquel ministrou aqui pela manhã, através do testemunho, que no momento em que ela soube do acidente do seu filho, ela certamente foi clamar ao Senhor. O coração ficou aflito? Ficou, porque era mãe, e ela sabia da gravidade que era o acidente. Mas ela não deixou de orar naquele momento. E toda a igreja foi convocada a orar também, para que o Senhor fizesse a vontade dele. Há mais ou menos 8 dias, 10 dias, nós recebemos a notícia que o diácono Edivaldo, o que aconteceu aqui, os irmãos mais ou menos já sabem. E prontamente os irmãos, a igreja estava ali, diante do Senhor, estava no trabalho no dia. E quando eu soube do acontecido, eu ali mesmo trabalhando, eu disse, Senhor, visita o teu filho, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Eu não sei nem qual é a gravidade da situação, mas eu estou te apresentando a vida do teu filho. Então nós temos a presença do Senhor, nós temos a oração disponível a nós 24 horas por dia. Nós não precisamos cumprir um ritual como no passado. Nós estamos diante da presença do nosso Deus glorioso durante 24 horas por dia. E nós precisamos entender e compreender que nós somos um povo privilegiados. Nós somos aquele que antes nós não tínhamos acesso à presença do Senhor. Mas a Bíblia nos fala que o véu se rasgou de alto a baixo e nós temos livre acesso à presença do nosso Pai. Por isso, o que é que está no teu coração nesse momento?
está a tua vida? O que é que tem acontecido na minha e na tua vida? Não importa. O que importa é que você tem um Deus que tem ouvido as suas orações. Você tem um Deus que está disponível a você 24 horas por dia. Você tem um Deus que tem cuidado de nós. Você tem um Deus que não dorme. A Bíblia fala que nem sequer Ele pisca os olhos. Ele está como chama de fogo, olhando para cada um de nós, para contemplar aquilo que está nos nossos corações, através da oração. A Bíblia também fala que Ele nos sonda e nos conhece. E mesmo antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já sabe. Ele conhece os nossos pensamentos, o nosso coração. Ele sabe de tudo, porque Ele é onisciente. Mas a Bíblia fala da importância da oração na vida do crente. A oração é falar com Deus, é fazer um pedido a Deus, mas a oração é ter comunhão com Deus. A oração é ter relacionamento com Deus. Imagine se eu estou com meu esposo em casa, né? Já sou casada há 19 anos. E esse camarada bonito que está aí. Amém. E para a glória de Deus, nós já temos 23 anos, namoro e casamento. E imagine eu chegar em casa todos os dias e não conversar com meu esposo. Simplesmente ignorá-lo. Eu vou ter relacionamento com ele? Não. Com o nosso Deus é assim. Nós temos um Deus que Ele é o nosso Pai. A Bíblia fala em um dos evangelhos que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. E nós precisamos, se somos filhos, nós precisamos ter um relacionamento com o nosso Pai. Então a oração é uma petição ao Senhor, é falar com Deus, mas também é comunhão, é relacionamento. Então quanto mais nós oramos, mais nós temos relacionamento, mais nós temos intimidade. Quanto mais eu oro, Deus Ele já me conhece, mas eu conheço a Deus. E o pastor falou algumas vezes aqui da questão do tempo da oração. Ele falou, quando a gente se ajoelha, de imediato, é difícil, né? Principalmente quando nós estamos cansados. Mãe de família mesmo, quantas tem aqui? Chegar do trabalho cansado, ter que ouvir 500 e mais de... Nem lembro quantas palavras Lucas fala por dia. E ele quer que eu pare e escute ele. Quando eu não paro, eu olho dentro do olho dele e falo, minha mãe, a senhora não me escuta. A gente está ali conversando, né, o tempo todo, tantas coisas para fazer, mas eu preciso entender e compreender que eu preciso ter o meu momento com Deus. E esses dias eu estava orando ali, o pastor falou aqui de manhã sobre o tempo, a preciosidade do tempo, que nós precisamos investir com o relacionamento com Deus. A irmã Lucimária no mesmo dia ministrou aqui também. E eu falei, Senhor, me ajuda a aprender a remir o tempo. Porque eu preciso tirar desse tempo que eu tenho, que são 24 horas no dia, para buscar mais ao Senhor em oração. Porque eu preciso me relacionar com o meu Deus. Eu preciso ter intimidade com esse Deus. E como eu falei, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais íntimo eu me torno dEle, mais eu conheço o meu Deus. E quando eu conheço esse Deus, eu tenho uma probabilidade menor de errar, de falhar, de ser conduzida pela minha própria vontade. Porque nós entendemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas muitas vezes a nossa não. Porque o coração do homem é enganoso, a Bíblia não fala? E muitas vezes nós somos conduzidos pela vontade do nosso coração, porque nós estamos orando, não estamos orando como se deve. Não estamos buscando intimidade com Deus como se deve. E há uns dias atrás nós estávamos assim, eu e meu esposo, angustiado, triste. E nós estávamos orando, mas aí foi necessário conversar com algumas pessoas, para que o Senhor direcionasse, e para a glória de Deus foram pessoas direcionadas por Deus,
para vir ministrar o nosso coração e que nós fôssemos edificados. E nós fomos direcionados pelo Espírito Santo. E nós estamos aqui para a glória de Deus. E eu disse: Senhor, não faça a minha vontade, eu faço a tua vontade. E eu lembro que nesse episódio, alguns meses atrás, não lembro se dois meses mais ou menos, nós estávamos ali conversando sobre algumas coisas. E aí a gente tinha conversado com algumas pessoas, né, de nossa confiança para a glória de Deus. E as pessoas nos direcionaram muito bem. E nós fomos para o quarto. Eu estava deitada na minha cama. E meu esposo chegou no quarto, ele se ajoelhou. E ele começou a clamar ao Senhor. Ele começou orando, ele começou chorando. Ele começou clamando ao Senhor. E do jeito que eu estava ali deitada na cama, aí eu comecei a sentir a presença de Deus. E eu levantei e comecei a clamar junto com ele, comecei a chorar junto com ele. E nós conseguimos entender que nós precisávamos parar, refletir e viver aquilo que Deus tinha para nós. E naquele momento de angústia, naquele momento que nós estávamos ali ansiosos em querer resolver aquela situação, nós não estávamos vendo o outro lado. Nós só estávamos querendo ser as pessoas que tinham razão naquele momento. Mas ele começou a clamar e eu disse: eu louvo a Deus, porque quando um está assim, o outro levanta. Para a glória de Deus. Então a oração, meus irmãos, ela move as coisas de lugar. A oração tem poder. É por isso que a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, orai sem cessar. A palavra orar está no imperativo, dá uma ordem. O Senhor dá uma ordem, orai. Não é algo para nós fazermos se nós quisermos. Não é algo para fazer hoje e fazer daqui a 15 dias. Eu preciso orar. Se eu oro, eu tenho comunhão com Deus. Se eu não oro, eu não tenho conexão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para a glória de Deus, nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala aqui nessa noite que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Falei sobre oração e súplica, porque o nosso tema é oração, súplica, chaves para vencer a ansiedade e ter paz. Súplica é um pedido insistente, um clamor. Quantos aqui oraram hoje, mas quantos aqui suplicaram, clamaram ao Senhor para responder? Foi o que meu esposo fez naquele momento. Ele começou a clamar, eu disse: meu Deus. E ele começou a entender o que Deus estava fazendo naquele momento. Ele começou a pedir perdão ao Senhor. Ele começou a suplicar. Então súplica é um pedido insistente ao Senhor. Ele começou a clamar naquele momento. A oração e a súplica movem o coração de Deus. Então são chaves, porque nós temos chaves na nossa vida. Ou nós acionamos ela para fazer a vontade de Deus, ou para fazer a nossa vontade. Mas ela vai abrir algo na nossa vida. A chave não serve para abrir? Então quando eu abro para fazer a minha vontade, assim seja. Mas quando eu abro essa chave para fazer a vontade de Deus, é Ele quem controla. E o apóstolo Paulo chega a dizer: não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, eu não vivo mais da forma como eu vivia no passado. Eu vivo conforme o querer, a vontade dEle. Eu costumo dizer que eu não me mando mais. Quem manda na minha vida é o Senhor, é Ele que me conduz. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor aqui em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E quando eu não ando ansioso, quando eu apresento ao Senhor a minha vida e as minhas dificuldades, as minhas lamentações ao Senhor, quando elas se tornam conhecidas do Senhor, a Bíblia fala aqui pelas orações e súplicas, com ações de graça. Então, quando eu faço dessa forma, certamente eu vou ter ações de graça. Eu vou ter motivo para render graça ao Senhor.
E nessa noite eu estou aqui dizendo que naquele momento eu estava assim ansiosa. Naquele momento sim eu queria agir com a força do meu braço. Mas quando eu e minha esposa apresentou as nossas petições ao Senhor, quando nós chegamos na presença do Senhor, nós estamos aqui para prestar um culto em ação de graça ao nosso Deus. Nós estamos aqui para render graça ao nosso Deus. Porque nós não fomos guiados pela nossa vontade, mais uma vez. Nós somos guiados pela vontade do nosso Pai. E nós pedimos em todo o tempo que Ele continuasse nos guiando e nos direcionando até a volta dEle. Louvado seja Deus. E quando nós agimos assim, a Bíblia fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando eu procedo dessa forma, a Bíblia fala da paz com Deus, que é a paz de relacionamento, ou de reconciliação com Deus, porque outrora nós éramos considerados inimigos de Deus por causa do pecado. Então, nós fomos reconciliados e hoje nós temos paz com Deus. Mas a paz de Deus é o estado de espírito que nós recebemos quando nós entendemos e compreendemos que nós precisamos apresentar as nossas petições ao Senhor e viver de acordo com a vontade dEle. E essa paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente. Então, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós não vivemos por aí fazendo as nossas próprias vontades. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a orar, buscar a face do Senhor, a Bíblia está falando aqui que Ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Muitas vezes nós estamos passando por circunstâncias. Quantos aqui dos irmãos, quando eu olho para cada rosto aqui, eu vejo muitos testemunhos aqui que passaram por situações difíceis, mas estava sorrindo. Irmã Mara, estava ali glorificando o nome do Senhor, estava ali dizendo que a vontade de Deus foi feita, porque a paz que excedia todo o entendimento estava guardando a mente e o coração. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, o pastor disse que teria chaves para que nós vencêssemos a ansiedade e termos paz. Nós precisamos acionar essa chave aqui nessa noite. Eu preciso acionar essa chave na minha vida aqui nessa noite. Nós passamos 24 horas de orações, irmãos. Não foi vã a oração que foi feita aqui neste lugar. O Senhor ouviu a voz da tua súplica, da tua oração. Agora, muitas vezes precisa de uma atitude nossa. Eu vou acionar essa chave para que eu não venha andar ansiosa, para que eu não venha estar desesperada, para que eu não venha estar preocupada, para que a paz que exceda todo entendimento venha guardar a minha mente, o meu coração, e para que eu venha ter uma qualidade de vida melhor. Porque, irmãos, os dias são maus. Nós temos vivido dias difíceis. As coisas estão cada vez mais apertando. Eu digo, Senhor, misericórdia de nós. Mas a Bíblia fala que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, que foi chamado das trevas e foi transportado para a sua tão grande e maravilhosa luz. E se nós somos esse povo escolhido de Deus, nós precisamos entender que precisamos viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que nós estejamos aí inquietos, não, irmãos. Hoje a correria é grande. A correria é grande, a gente vai de um canto para o outro, tentando resolver uma coisa. Mas nós precisamos respirar e sentir Deus na nossa vida. Nós somos o povo eleito, a raça eleita, o povo separado do Senhor. E se começa por nós, irmãos, nós vamos alcançar o mundo aí fora. Porque muitas vezes quem está andando assim somos nós mesmos. E contagiamos as pessoas aí fora. Mas lá em Romanos 12, capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós estamos sendo levados aqui nessa noite a entender e compreender
que nós temos a mente transformada em Cristo para que outras vidas sejam alcançadas. E muitas vezes nós estamos ansiosos. Mas a ansiedade é algo natural do ser humano. Sim. Porque antes de vir para aqui ministrar a palavra, eu estava ali com meu coração apertado. Pedindo a Deus logo que chegasse para terminar e a gente ficar mais sossegada. Mas quando essa ansiedade, eu estou falando de experiência própria minha. Eu quero deixar aqui para os irmãos. Porque é muito fácil a gente falar, né? Mas eu estou falando porque eu estava vivendo assim. E para a glória de Deus, o Senhor me orientou, me conduziu. E eu decidi fazer a vontade de Deus. E a Bíblia nos orienta aqui a entregar nas mãos dele. Confia. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. E o mais ele. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas ele há. Que possamos buscar o Senhor em oração. Que possamos suplicar a ele. Está difícil? Clame. Está impossível? Ore. Está passando por alguma dificuldade? Busca o Senhor. Mas não esteja ansioso. Coloque nas mãos dele, porque é ele quem faz. É ele quem realiza todas as coisas. A ansiedade, irmãos, é quando nós tomamos algo para nós que nós não podemos resolver. A preocupação excessiva, né? A preocupação já é algo que não pode haver. Um pastor Paulo sempre fala, né? Nós nos importamos, não nos preocupamos. Então a preocupação é algo que não aquieta a nossa alma, traz transtorno para a nossa alma. Quando nós nos preocupamos, nós entendemos que nós estamos tomando o controle da situação das mãos de Deus e colocando nas nossas mãos. E quem somos nós para resolver? Existem algumas coisas na nossa vida que nós conseguimos resolver. Mas existem coisas que só Deus pode fazer. E essas coisas nós precisamos entregar nas mãos dele. E não andar ansiosos procurando resolver. E era dessa forma que eu estava. Eu estava inquieta. Eu estava preocupada. E aí tudo começa a causar um transtorno. Por isso que a gente tem visto aí fora transtorno de ansiedade, depressão. As pessoas sendo conduzidas pela sua própria vontade. As agonias da vida, as tribulações da vida têm alcançado a vida de pessoas. E nós temos visto relatos. Um dia desse eu estava escutando a rádio e aí uma médica falando da questão da ansiedade, da depressão, do desejo de suicídio na vida de crianças e adolescentes. E pedindo para os pais se alertarem. Aí eu digo crianças e adolescentes, né? Eles estavam falando porque isso não acontecia mais com os adultos. Não acontecia frequentemente com as crianças e adolescentes. E já está atingindo. E eu disse muitas vezes é reflexo dos pais. Muitas vezes é reflexo da própria família. E o que nós como igreja temos feito? Como nós estamos nos portando diante dessas situações? Nós precisamos acionar essa chave na nossa vida. Não porque a irmã Laís está falando aqui hoje, não. Mas porque o próprio Deus está nos chamando a atenção nessa noite a nós termos uma vida de oração. Eu vi algumas irmãs aqui falando sobre oração. Cleide testemunhou, acho que foi no mês passado, da vida de oração. Tantas pessoas têm buscado mais a Deus em oração e nós estamos indo por um bom caminho. Porque a oração é a chave que nos conduz a fazer a vontade de Deus. E eu estava ouvindo um vídeo e nós estávamos até falando na EBD, na semana passada, um médico especialista, se eu não me engano é um neurocirurgião, se eu não me engano, que não me falha a memória, e ele estava fazendo um podcast, não é isso? Me ajuda aí que eu não entendo essas coisas não. E aí ele falava com dois irmãos sobre a importância da oração, cientificamente falando. Aí ele falou que quando... Ó que interessante. Eu achei interessante, eu disse, se eu pudesse
eu colocaria esse vídeo para todo mundo assistir. Mas eu vou deixar aqui só o que eu fiquei guardado no meu coração sobre esse vídeo. Ele falou da importância de orar, de falar com Deus. Mas ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele disse, só o fato de você se ajoelhar para orar, o nosso cérebro já entende que nós estamos nos preparando para orar. E aí quando nós oramos, só de se ajoelhar para orar, o nosso cérebro entende que estamos nos preparando para orar. E quando nós começamos a orar, o nosso cérebro, né, uma área, eu não vou falar a palavra para não errar, tem uma área do nosso cérebro que é responsável pelas decisões. Então, quando o ser humano, a pessoa ora, essa área do cérebro é acionada e a pessoa que está orando, ela fica apta a tomar decisões corretas. Ele falou, aí o diácono Carlito falou muito bem na nossa classe. Ele falou, quando ela fala que é cientificamente comprovado, é porque eles estudaram e eles comprovaram através de exames. Então não é algo espiritual, é algo científico. Eles fizeram uma ressonância magnética e colocaram alguns pacientes ali dentro daquela ressonância e mandou aqueles pacientes fazer algumas coisas ali. E de último ele mandou o paciente orar. E quando ele mandou o paciente orar, ele disse que ele produziu sangue naquela região, onde é uma região que é importante para o ser humano tomar decisões. Então, o que é que eu entendo com isso? O que é que nós entendemos com isso? Que quanto mais nós oramos, nós tomamos decisões mais corretas. Quanto mais nós oramos, nós entendemos que nós não precisamos ficar ansiosos, porque a ansiedade não nos levará a nada. Quanto mais eu oro, eu entendo que o que dá vontade de eu fazer imediato, quando eu vou para o joelho orar, eu entendo que eu preciso ser longânimo e resolver conforme a vontade do meu Deus. Aí eu disse, Senhor, me ajuda a orar mais. Mas Deus, Ele está lá disponível. Então eu que tenho que me esforçar a fazer isso. E como está a nossa vida de oração? Nós não queremos apontar aqui, não, irmãos. Nós só queremos chamar a atenção de algo que é tão importante, tanto espiritualmente como cientificamente. Louvado seja Deus por isso. E eu deixei aqui alguns exemplos da Bíblia. Vou terminar. Daqui a pouquinho a gente termina, em nome de Jesus. Falando da importância da oração. Jesus nos ensina a orar e deixa para nós um modelo de oração que está lá em Mateus capítulo 6. Todos já conhecem. Jesus, ele ensinando os discípulos a orar, ele deixa um modelo de oração que é a oração do Pai Nosso, que está lá descrita em Mateus 6. Ele começa falando, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então Jesus, ele deixa para nós um modelo de oração, exemplificando para nós que é necessário na vida do seu servo orar. Não orar com as mesmas palavras do Pai Nosso, mas esse é um modelo que ele deixou para nós, para que nós entendêssemos que quando nós começamos a orar, nós começamos a nossa oração exaltando a Ele, glorificando a Ele, pedindo a Ele que estabeleça o reino dEle na nossa vida, pedindo pão diário e que seja feita a sua vontade. Então é um modelo de oração que Jesus deixou para nós. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, a Bíblia nos instrui, nos orienta a orar. Já falei esse versículo hoje. Orai sem cessar. Né? Orar incessantemente. Orar em todo tempo. A Bíblia relata lá em Lucas 18, a parábola do juiz iníquo. A Bíblia fala que em uma cidade, uma parábola é uma história contada para ilustrar algo. E Jesus queria falar acerca da oração. Ele conta uma parábola aos discípulos e diz o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele disse que havia numa cidade uma viúva que todo dia ia importunar um juiz que era iníquo, pedia a ele que julgasse a sua causa.
E, portanto, ela importunar aquele juiz e ele ouviu a oração daquela mulher. Então, a Bíblia nos diz aqui que nós precisamos orar insistentemente. Você tem orado ao Senhor pedindo algo que ainda não aconteceu? Continue orando. Continue batendo. Continue crendo que Ele é poderoso para fazer. Ainda não é o tempo dele fazer. Mas a Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, meu esposo disse: a gente vai embora daqui de Salvador. E eu olhei para ele e disse: vai? Vamos. E aí fiquei orando. Aí teve um dia que eu disse assim: eu não vou ficar só orando de vez em quando não, eu vou fazer uma campanha de oração. Porque eu queria, mas eu achava que era impossível acontecer aquilo. Porque até então ele não queria. Ele nunca teve o desejo de sair de lá. Nasceu lá, morou lá o tempo todo, e eu já sou daqui, de Mangabeira. E aí ele começou a orar, ele sentiu o desejo no coração, e eu comecei a orar. E eu dizia: Senhor, eu vou orar até o Senhor me responder. E eu lembro que foi um ano. Meu coração já estava entristecido, achando que o Senhor não ia resolver. E a esperança se renovava a cada manhã. E eu entendia que eu precisava continuar fazendo a vontade de Deus e continuar orando. E depois de um ano certinho, o Senhor nos tirou de lá e nos trouxe para cá. Com um propósito, e nós estamos aqui vivendo o que o Senhor tem para nós. Então precisamos orar incessantemente. Insista na oração. A Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Continue batendo. Continue pedindo. Continue crendo. Que a Bíblia fala que o nosso Deus, Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Louvado seja Deus. A Bíblia nos relata também, lá em 1 Reis, capítulo 17 e o 18, se eu não me engano, que Elias orou para que não chovesse durante 3 anos e meio não choveu. E orou novamente após esse período e choveu. Né? Em Tiago, capítulo 5, verso 16 ao 18 também, traz esse relato para nós. Então, a perseverança na oração da viúva também, né, que eu já falei, da viúva do juiz iníquo, que perseverou em oração, e o Senhor respondeu. Em Mateus 6:6 também, o Evangelho de Mateus, capítulo 6:6, a Bíblia nos orienta a ter intimidade com Deus através da oração. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai, que está em secreto, te recompensará. Então, a Bíblia nos orienta aqui a ter intimidade com Deus, no teu secreto, no teu quarto. Louvado seja o nome do nosso Deus. Em 2 Crônicas 20, também nos traz um relato muito interessante, que eu, propriamente, a irmã Emily vai lembrar disso. Ela diz que eu gosto muito de Josafá. Em 2 Crônicas, nos traz um relato em que o rei Josafá, ele estava ali em Judá, e ele ficou sabendo que os moabitas e os amonitas vinham contra o povo de Deus, e ele sabia que o exército do povo de Deus era bem menor do que aquele exército inimigo. Mas quando ele soube daquele relato, ele não ficou ansioso. Ele não se prostrou diante da situação. A Bíblia diz que ele pôs-se a buscar o Senhor e convocou todo o povo, como o pastor Paulo fez aqui nessas 24 horas, como o Ministério de Oração fez aqui, convocou toda a igreja a orar. Josafá fez assim, ele convocou o povo a jejuar e orar. E a Bíblia fala que era impossível acontecer aquilo ali, porque o exército era muito numeroso e não tinha como eles vencerem aquela batalha. Mas a Bíblia diz que quando Josafá se colocou diante daquele exército, ele não convocou os guerreiros, ele convocou os levitas. Nós sabemos que em uma batalha é convocado os guerreiros, os homens valentes para enfrentar aquela batalha. Mas aquela batalha não foi vencida com os guerreiros, foi vencida com os homens louvando ao Senhor. Então o poder da oração fez com que as coisas acontecessem e aquele exército fosse derrotado. Então são alguns relatos que eu estou trazendo aqui, de exemplos na Bíblia,
que o povo orou, clamou ao Senhor e Deus respondeu para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias também é um outro relato que a Bíblia nos traz, que quando Neemias ficou sabendo do triste estado como estava a cidade de seus pais, Jerusalém, os muros estavam derrubados, a cidade queimada, o povo sofrendo, ele foi, se prostrou diante do Senhor, buscou a presença do Senhor, clamou ao Senhor, jejuou, pediu perdão pelos seus pecados, e o Senhor usou Neemias para que ele fosse reedificar os muros de Jerusalém. Louvado seja Deus. Em 2 Crônicas 7,14, todos já conhecem também, Deus fala com o seu povo para se humilhar e orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, então Ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Então é necessário a oração na vida do crente. É essencial a oração na vida do crente. E eu quero deixar uma reflexão aqui para nós. E o que temos feito para vencer em dias tão difíceis? Temos orado ou temos ficado ansiosos? Temos buscado a Deus ou temos sido levados pelas circunstâncias da vida? Esse texto que nós acabamos de ler nos orienta a não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Não é só ficar ansioso com alguma coisa e outra não. O texto fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que em tudo o que precisamos, devemos apresentar a Deus em oração e súplica, e certamente Deus nos dará uma paz que excede todo entendimento. A ansiedade, ela tem sufocado muitas pessoas. Por isso que nós devemos orar e pedir a Deus que nos livre desse mal. E ter uma paz que excede todo entendimento humano. Devemos pensar em coisas que nos edifiquem e nos dê esperança. Louvado seja Deus. Aí quando eu estava meditando nessa palavra, me veio em mente Lamentações 3:21, que fala assim: trago à memória aquilo que me dá esperança. Feche seus olhos, só um minutinho, e pense naquilo que te dá esperança. Quantas coisas o Senhor já fez na minha e na tua vida que é motivo de nós glorificarmos o nome dEle, de nós testemunharmos o que Ele fez. Então comece a lembrar, trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as nossas mentes e os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa paz continue superabundante na minha e na tua vida. E que possamos a cada dia nos dedicar mais em oração. E eu louvo a Deus por essa oportunidade e peço ao Senhor que aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo continue a ministrar nos vossos corações, em nome de Jesus. Amém?